Se você conseguir traduzir isso, te dou meu salário inteiro. A voz de Daniela Oliveira ecoou pela sala de reuniões com deboche. O riso dela foi seguido por olhares cúmplices de seus funcionários que sabiam exatamente o que significava aquele desafio. A empresária milionária, dona de uma das maiores companhias de exportação do Rio de Janeiro, falava como quem tem o controle absoluto de tudo. A frase parecia uma piada cruel dirigida à pessoa que ela menos considerava naquele lugar, a faxineira. Daniela gargalhava sem imaginar que, ao lançar aquela provocação, estava prestes a apostar contra a pessoa errada. Horas antes, naquele mesmo dia, a cena era outra. O corredor espelhado do edifício refletia a imponência da chefe enquanto ela se atravessava apressada, os saltos batendo como marteladas no chão de mármore. Ao se deparar com o carrinho de limpeza bloqueando parcialmente o caminho, Daniela não hesitou em mostrar sua impaciência. "Sai da frente, que aqui passa gente importante", gritou, empurrando o carrinho de Carla Mendes com tanta força que quase a derrubou. Os que estavam por perto baixaram a cabeça. Ninguém ousava confrontar a chefe. Carla, envergonhada, se limitou a pedir desculpas baixinho, mesmo sem ter culpa alguma. Carla tinha 38 anos e trabalhava na limpeza do prédio havia 3. Para muitos ali, ela era apenas parte do cenário. Uniforme simples, cabelos sempre presos, passos silenciosos. Quase ninguém sabia o nome dela. Mas o que ninguém podia imaginar era que, por trás daquele avental e das mãos marcadas pelo trabalho pesado, existia uma mulher com uma formação brilhante. Professora universitária, especialista em línguas do leste europeu, Carla havia construído uma carreira sólida, até que a coragem de denunciar um esquema de corrupção envolvendo venda de diplomas a jogou para fora do sistema. Ficou desempregada, marcada e sem perspectivas. Para sustentar a casa, cuidar do marido sem trabalho fixo e da filha Ana, que precisava de tratamento médico constante, aceitou a função que lhe restava: limpar o chão do mesmo mundo acadêmico e empresarial que um dia a admirou. Já Daniela, com 45 anos, cresceu com uma única missão: vencer a qualquer custo. Herdou parte do império empresarial da família e expandiu negócios com pulso firme e frieza calculada. Era temida, respeitada, invejada, mas também era cruel. Incapaz de enxergar valor em quem não estivesse no mesmo nível social que ela. Tratar funcionários como peças descartáveis era parte de sua rotina. O poder, para Daniela, era o único idioma que realmente importava. O contraste entre essas duas mulheres não poderia ser maior. De um lado, uma empresária arrogante, acostumada a mandar e humilhar. Do outro, uma faxineira invisível, que escondia um talento raro e uma mente afiada. Duas vidas destinadas a se cruzar de forma explosiva. E esse choque começou justamente quando Daniela recebeu um envelope inesperado. Dentro dele, documentos escritos em uma língua estranha, repleta de acentos e símbolos desconhecidos. Eram papéis importantes, mas para Daniela, tudo aquilo parecia apenas um emaranhado de palavras sem sentido. Ela precisava de uma resposta rápida, mas ninguém em sua equipe sabia o idioma. Irritada, transformou a situação em espetáculo. Segurou os documentos diante de todos e lançou o desafio: "Se alguém aqui conseguir traduzir isso, eu pago meu salário inteiro. 50 mil reais." A frase saiu carregada de sarcasmo. Quando seus olhos se voltaram para Carla, que naquele instante entrava para recolher copos da sala de reuniões, a gargalhada foi inevitável. Era como se o simples fato de a faxineira estar ali fosse motivo de escárnio. Daniela não sabia que aquele riso debochado era, na verdade, o início da sua queda de certezas. Porque Carla entendia cada palavra daqueles papéis. Não só entendia, dominava aquela língua como quem carrega um pedaço dela na própria alma. Daniela havia apostado em uma derrota garantida, sem imaginar que estava provocando a única pessoa naquele prédio capaz de transformar completamente o rumo da situação. O que parecia apenas mais uma humilhação cotidiana, prestes a ser esquecida. Na verdade, era o gatilho de uma história que mudaria tudo. Ali, diante de olhares incrédulos, começava uma virada que exporia segredos, revelaria talentos ocultos e colocaria à prova o poder que Daniela acreditava ser inabalável. Você pode até achar que já viu histórias de injustiça, de arrogância e de superação. Mas essa vai além. Não se trata apenas de dinheiro ou de status. Estamos falando de uma disputa internacional, de milhões de euros em jogo, de documentos misteriosos vindos de um país distante e de uma luta judicial onde não haverá espaço para erros. A empresária que nunca precisou de ninguém descobrirá que sua sobrevivência depende justamente daquela que mais desprezou. E a mulher invisível,
A faxineira, que todos ignoraram, mostrará que seu verdadeiro lugar nunca foi atrás de um carrinho de limpeza. É por isso que eu te digo, não saia daí, porque cada detalhe a partir de agora importa. A humilhação de hoje será a reviravolta de amanhã. O que parecia impossível vai acontecer diante dos seus olhos, e até o último segundo você vai se perguntar: quem de fato saiu vencedor dessa batalha? O silêncio que se instalou depois da risada de Daniela parecia sufocar a sala inteira. Os funcionários trocaram olhares, inseguros se deveriam rir também ou apenas se calar. A empresária, com seu ar de superioridade, repousou os papéis sobre a mesa, cruzou os braços e repetiu como quem quer reafirmar seu domínio: eu pago meu salário inteiro para quem conseguir traduzir isso. O desafio não era um convite, mas uma humilhação planejada. Daniela tinha certeza de que ninguém ali seria capaz. Para ela, era só mais uma forma de exibir poder e deixar claro que, sem sua inteligência e liderança, todos não passavam de meros coadjuvantes. Carla, que entrara discretamente para recolher a louça usada na reunião, congelou ao ouvir aquelas palavras. Seu coração acelerou. Reconhecia o idioma imediatamente. Tcheco. A língua que estudara durante anos, que ensinara a tantos alunos na universidade, a mesma que lia em livros de literatura, artigos acadêmicos e documentos oficiais. Era como se aquelas letras complicadas nos papéis chamassem diretamente por ela. Carla não disse nada de imediato. Guardou silêncio, observando a cena com a serenidade de quem já havia visto muito da arrogância humana. Mas dentro dela, uma chama se acendeu. Daniela continuou o espetáculo. Pegou o contrato, levantou-o no ar e disse em tom teatral: sabem quanto eu ganho por mês? 50 mil reais. E sabem o que significa isso? Que nenhum de vocês, muito menos uma faxineira, jamais poderia sequer sonhar em decifrar uma palavra disso aqui. O riso que seguiu foi frio, forçado, cheio de falsidade. Alguns funcionários riram para não parecerem desleais, outros abaixaram a cabeça, incomodados. Carla respirou fundo, apoiou o pano úmido sobre o carrinho de limpeza e deu um passo à frente. A coragem que tantas vezes fora sufocada pela necessidade falou mais alto. Em voz firme, mas sem arrogância, disse: eu posso traduzir. Um pacto foi imediato. Daniela arqueou as sobrancelhas, surpresa, e depois deixou escapar outra gargalhada, ainda mais debochada. Ha! Você! Traduzir isso! Quer que eu acredite que uma faxineira entende línguas estrangeiras que nem meus advogados compreendem? O deboche se espalhou pela sala, mas Carla não recuou. Estendeu a mão. Me dê os documentos. Houve um instante de silêncio constrangedor. Daniela, ainda incrédula, jogou os papéis sobre a mesa com desdém. Então vá em frente. Mostre sua habilidade. Carla recolheu as folhas com cuidado, como se segurasse algo muito mais precioso do que dinheiro. Seus olhos correram pelas linhas com fluida. Não precisou de dicionário nem de esforço. Era como reencontrar uma velha amiga. Começou a ler e traduzir em voz alta, pausadamente, explicando cada cláusula, cada detalhe do testamento que estava diante dela. O documento, escrito em tcheco jurídico, falava de uma herança de 12 milhões de euros deixada por uma tia distante de Daniela, residente na República Tcheca. O prazo para aceitar ou recusar era curto e qualquer erro poderia custar a fortuna inteira. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Cada frase traduzida por Carla era como um golpe contra a descrença. A arrogância de Daniela começou a rachar diante de todos. O que era para ser um espetáculo de humilhação virou um momento de revelação. Os funcionários que antes riram agora olhavam para Carla com respeito e surpresa. Aquela mulher, tantas vezes ignorada, revelava-se uma chave vital para algo muito maior. Quando terminou, Carla colocou os papéis de volta sobre a mesa, respirou fundo e disse apenas: aqui está o que você precisava. Sua voz não carregava rancor, apenas a calma de quem tinha plena consciência do que valia. Daniela, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras. O choque estampado no rosto dela era evidente. Tentou recuperar o controle com um sorriso amarelo. Interessante. Eu não esperava por isso. Seu tom era hesitante, quase um pedido de desculpas disfarçado. Pela primeira vez, seus olhos realmente se voltaram para Carla, não como para uma sombra,
mas como para uma pessoa. Os funcionários, antes cúmplices da humilhação, agora se aproximaram de Carla, alguns pedindo desculpas, outros murmurando palavras de admiração. Um deles, que sempre a ignorara, disse em voz baixa: "Desculpa, nunca imaginei." Era como se em poucos minutos o prédio inteiro tivesse descoberto que não conhecia de verdade aquela mulher que caminhava pelos corredores com baldes e rodos. Daniela, ainda abalada, respirou fundo e, em um gesto raro, estendeu a mão. "Carla, me desculpe pelo que aconteceu mais cedo. Você acaba de me salvar de perder uma Oportunidade gigantesca. Quero que trabalhe comigo, mas não como faxineira. Preciso de você como consultora." A proposta soou surreal para todos, principalmente para Carla, que sentiu o peso de anos de injustiça e luta comprimidos naquele instante. Mas ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, contou sua história. Falou da carreira interrompida pela corrupção, da demissão injusta, do marido desempregado e, principalmente, da filha Ana, cuja saúde exigia mais recursos do que a família podia oferecer. Cada palavra era um retrato de resiliência, de uma vida dura demais para caber em poucas frases. A sala ouviu em silêncio. Até Daniela, acostumada a não se importar com nada além dos próprios interesses, se viu tocada por aquela narrativa. Ali, diante de todos, a empresária arrogante teve de engolir o orgulho e reconhecer o valor de quem havia desprezado. Mas esse era apenas o início. O documento que Carla traduzira não apenas revelava a fortuna herdada, como também trazia consigo uma série de complicações. Pessoas na República Tcheca já contestavam a legitimidade da herança, questionando a relação de Daniela com a falecida tia. O prazo para resolver tudo era curto e cada erro poderia significar perder milhões. Daniela, sem ter outra opção, sabia que precisava da ajuda de Carla. E assim, a partir de uma provocação cruel, nascia uma aliança improvável. Uma empresária acostumada a mandar e uma faxineira invisível agora compartilhavam um mesmo destino. Daniela tinha o dinheiro, mas Carla tinha a chave. O jogo havia mudado. E é exatamente aqui que a história começa a ganhar força, porque se você achou que a tradução dos papéis foi o grande momento, espere para ver o que ainda está por vir. O choque inicial foi apenas a porta de entrada para uma batalha muito maior, onde não estará em jogo apenas a herança, mas o próprio orgulho, a justiça e o futuro das duas. O corredor da empresa nunca mais foi o mesmo depois daquela manhã. A cena de Carla Mendes, a faxineira silenciosa, traduzindo com fluidez documentos que pareciam indecifráveis, se espalhou como fogo entre os funcionários. Em poucas horas, cada andar comentava o ocorrido, e todos que antes a ignoravam agora a observavam com olhos diferentes. A mulher que até então parecia invisível, de repente tinha se tornado a peça central de um jogo milionário. Daniela Oliveira, pela primeira vez em anos, se sentiu pequena diante de alguém. A arrogância que costumava exalar em cada gesto cedeu espaço a um desconforto incomum. Ainda tentava manter a postura de chefe imbatível, mas seu olhar denunciava algo raro: respeito. Quando chamou Carla à sua sala, não usou o tom de ordens costumeiro. Ao contrário, sua voz soava mais baixa, quase hesitante. "Carla, eu devo a você um pedido de desculpas", disse Daniela, cruzando as mãos sobre a mesa de mogno. A frase parecia pesada demais para sair de sua boca. "Não deveria ter falado com você daquela forma. Você me salvou de perder algo enorme e eu quero reconhecer isso." Carla ouviu em silêncio, surpresa por ver a mulher poderosa que tantas vezes a humilhara, tentando remendar suas palavras. Não se apressou em responder. O silêncio foi suficiente para Daniela sentir o peso do erro. Então, num gesto inédito, a empresária prosseguiu: "Quero que trabalhe comigo, não mais na faxina. Preciso de você como consultora. Sei que isso não apaga o que aconteceu, mas é o mínimo que posso oferecer." O choque se espalhou pela empresa. Funcionários que presenciaram a cena na sala de reuniões começaram a se aproximar de Carla, pedindo desculpas, tentando demonstrar apoio. "Eu nunca imaginei que você tivesse essa formação", disse uma secretária visivelmente constrangida.
Perdão por ter tratado você como se não fosse ninguém. Outro funcionário que tantas vezes a ignorara nos corredores balbuciou. Você sempre esteve aqui? E a gente nunca viu de verdade quem você era? Carla, com sua serenidade habitual, aceitou as desculpas, mas fez questão de contar sua história. Pela primeira vez, todos ouviram de sua própria boca quem ela realmente era. Explicou como fora professora universitária, especializada em línguas do leste europeu, e como sua carreira fora destruída quando teve coragem de denunciar um esquema de venda de diplomas. A corrupção a isolou, colegas a viraram as costas e ela foi demitida. Sem emprego e com uma filha doente, precisou aceitar o trabalho na limpeza para garantir o sustento da família. Contou também sobre o marido, que lutava para encontrar emprego fixo, e sobre a pequena Ana, cuja saúde exigia cuidados caros. Enquanto falava, os olhos de alguns funcionários marejaram. Aquela mulher que eles ignoraram durante anos carregava um peso que ninguém poderia imaginar. Daniela, acostumada a acreditar que o mundo era feito apenas de vencedores e fracassados, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, reconheceu que o fracasso não estava em Carla, mas no próprio sistema que havia condenado uma mulher brilhante à invisibilidade. Você não devia estar atrás de um carrinho de limpeza, admitiu Daniela, quase como se falasse consigo mesma. Você devia estar na frente de uma sala de aula ou liderando uma equipe. Carla não respondeu com rancor, apenas sorriu de forma contida. Eu estou onde preciso estar para cuidar da minha filha. Se isso significa limpar corredores, eu faço, mas nunca deixei de ser quem eu sou. Aquelas palavras ecoaram como uma lição inesperada. Daniela, que sempre usara o trabalho como arma de poder, se viu diante de uma visão completamente diferente. Alguém que trabalhava por necessidade, por amor à família, sem perder a dignidade. O ambiente da empresa mudou nos dias seguintes. Carla passou a ser vista com respeito, consultada até para pequenas dúvidas de tradução que surgiam em contratos estrangeiros. Alguns funcionários passaram a conversar com ela, pedindo conselhos sobre carreiras e até sobre estudos. A mulher invisível se tornara uma referência silenciosa. Mas a maior transformação acontecia em Daniela. Algo dentro dela havia sido abalado. Ela nunca pedira desculpas a ninguém antes, e muito menos oferecer um cargo importante para alguém que desprezara. No entanto, sabia que não tinha escolha. Revelavam uma herança de 12 milhões de euros na República Tcheca. Mas o prazo para se manifestar era curto, e a complexidade do processo exigia alguém como Carla. Eu quero que você seja parte disso oficialmente, disse Daniela em outro encontro, desta vez em tom mais franco. Não é apenas um favor. Eu preciso de você para resolver essa situação, e quero compensar você de forma justa. Carla, ainda desconfiada, não aceitou imediatamente. Olhou nos olhos da empresária e disse: Eu não trabalho por esmolas, Daniela. Se eu aceitar, será porque acredito que isso pode dar alguma segurança à minha família. Mas você precisa entender que não se compra dignidade com dinheiro. A frase atingiu Daniela como um soco invisível. Acostumada a resolver tudo com cifras, percebeu que estava diante de alguém que não se dobrava ao poder do dinheiro. Pela primeira vez, a empresária começou a enxergar que o mundo era maior do que o círculo restrito onde sempre vivera. A revelação da verdadeira identidade de Carla não apenas mudou a dinâmica da empresa, mas também deu início a uma transformação coletiva. Funcionários que antes riam de piadas cruéis passaram a pensar duas vezes antes de menosprezar alguém. O ambiente que antes respirava arrogância começou a carregar um tom de respeito. Era como se a simples presença de Carla tivesse se tornado um lembrete diário de que ninguém deveria ser subestimado. Mas essa mudança não apagava as dificuldades. Carla ainda voltava para casa à noite com a preocupação de como pagar as despesas médicas de Ana. Ainda precisava lidar com a insegurança de um futuro incerto. A diferença é que agora havia uma porta entreaberta. Daniela não apenas precisava dela, mas começava a reconhecer que a relação entre as duas iria muito além de um contrato. E assim, diante do choque coletivo, nascia algo improvável. Um vínculo de necessidade e respeito que alteraria para sempre o destino das duas mulheres. A arrogância fora ferida, a invisibilidade fora quebrada,
E uma nova etapa da história estava prestes a começar, porque os documentos que Carla traduzira eram apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior, cheio de desafios, viagens e disputas legais que colocariam ambas em confronto com forças muito mais poderosas do que imaginavam. O ambiente da empresa ainda reverberava a mudança causada pela revelação de Carla, mas a calma não durou muito tempo. Daniela Oliveira acreditava que com os documentos traduzidos, a herança estaria segura. Mas novas cartas e comunicados começaram a chegar da República Tcheca, e a história se complicava a cada página. Havia contestantes, pessoas que se apresentavam como herdeiros legítimos, questionando a ligação de Daniela com a tia falecida. Advogados estrangeiros enviavam notificações formais e cartórios de Praga pediam provas adicionais. O que parecia simples se transformava em um labirinto de burocracias e disputas judiciais. Daniela, que sempre se orgulhava de resolver tudo com advogados e dinheiro, se viu paralisada. A documentação vinha em idiomas e formatos que ela não compreendia. Não bastava apenas traduzir, era preciso interpretar nuances jurídicas, analisar testamentos, investigar parentescos e responder a prazos que chegavam em calendários apertados. Era um território onde seu poder financeiro não garantia a vitória. Foi então que Carla, mais uma vez, se mostrou indispensável. Com calma, analisou cada nova carta, cada documento e explicou em detalhes a Daniela. Eles estão tentando deslegitimar você, disse, apontando para uma cláusula. Aqui, mencionam que outros familiares alegam proximidade maior com a falecida. Se não houver provas sólidas, podem anular seu direito. Daniela franziu o senho. Mas eu sou a sobrinha dela. Isso não é suficiente? Carla balançou a cabeça. Não em um tribunal europeu. Eles exigem evidências formais, registros de nascimento, certidões, até possibilidade de testes de DNA se houver dúvida. E, principalmente, testemunhos. Vai ser necessário investigar em campo. Daniela sentiu a gravidade do que estava diante dela. Pela primeira vez, admitiu que não podia lidar com aquilo sozinha. Foi nesse momento que Carla fez uma proposta clara. Se você quiser realmente garantir essa herança, vai precisar ir a Praga. E eu posso acompanhá-la. Conheço o idioma, sei como funcionam os registros lá e posso ajudar a interpretar os documentos diretamente nas fontes. Mas não vou fazer isso apenas como um favor. Se eu for, quero um acordo. 5% da herança caso você vença. A proposta caiu como uma bomba. Daniela a encarou em silêncio, chocada com a audácia. Estava acostumada a ver Carla como alguém submisso e agora ouvia dela um pedido de sociedade em uma fortuna de 12 milhões de euros. 5%? Repetiu incrédula. Você está falando de mais de $500 mil de euros. Você tem noção do que está pedindo? Carla sustentou o olhar firme. Tenho, e sei o valor do que posso oferecer. Sem mim, você pode perder tudo. Não se trata apenas de traduzir palavras. É entender a cultura, as leis, os truques que advogados podem usar contra você. Eu posso ser a diferença entre vitória e derrota. Daniela respirou fundo. A arrogância que costumava usar como escudo já não funcionava diante daquela mulher. Sabia que Carla tinha razão. Seus advogados no Brasil não entendiam o contexto tcheco. O tempo era curto e qualquer erro custaria milhões. Depois de um longo silêncio, Daniela cedeu. Está bem, 5%, mas quero resultados. A partir daí começou uma fase intensa de preparação. Carla mergulhou nos documentos, montando pastas organizadas com cada detalhe relevante. Procurou contatos antigos, da época em que ainda era professora universitária, pessoas na Europa que poderiam auxiliá-la com informações sobre cartórios e registros. Estudou as linhas do testamento da tia de Daniela, buscando falhas nas alegações dos contestantes. Explicava cada passo à empresária, que pela primeira vez ouvia mais do que falava. Os dias seguintes foram de tensão. A notícia da viagem a Praga se espalhou na empresa, alimentando comentários e especulações. Alguns diziam que Daniela estava apostando alto demais em alguém que até ontem empurrava um carrinho de limpeza. Outros, mais atentos, reconheciam que a empresária não teria outra escolha. Afinal, todos viram a capacidade de Carla e agora estava claro que sua inteligência era a chave da jogada. Em casa, Carla enfrentava outra batalha. Precisava explicar ao marido e à filha o motivo da viagem. Ana, a menina frágil que exigia cuidados constantes, perguntou com inocência: "Mamãe, você vai demorar muito?" Carla a abraçou forte, tentando esconder a angústia.
Vou ficar o tempo necessário para ajudar a resolver um problema. Mas é para o nosso bem, para que eu possa garantir o futuro que você merece. O marido, apesar da preocupação, apoiou a decisão. Você sempre lutou por nós. Se essa é a chance, vá, eu cuido da Ana. Do outro lado, Daniela também sentia o peso da jornada que se aproximava. Pela primeira vez em anos, precisaria sair de sua zona de conforto e enfrentar um terreno onde sua posição social não lhe dava garantias. Não bastava dinheiro. Era preciso estratégia, provas, argumentos. A ideia de depender de Carla lhe causava desconforto, mas ao mesmo tempo a tranquilizava. Havia encontrado alguém capaz de lidar com o que ela não conseguia. Antes do embarque, Carla reuniu todos os papéis em uma pasta preta, organizada em divisórias coloridas. Explicou o plano de ação: visitar cartórios em Praga, coletar registros de parentesco, buscar testemunhos de conhecidos da falecida tia e preparar relatórios para os advogados. Se quisermos vencer, precisamos de mais do que traduções. Precisamos construir uma narrativa sólida. Mostrar ao tribunal que sua tia realmente queria que a herança fosse sua. E isso só conseguimos com provas concretas. Daniela ouviu em silêncio, consciente de que o controle não estava mais totalmente em suas mãos. Pela primeira vez, aceitou de fato que precisava de uma parceria. Não uma relação de mando e obediência, mas uma colaboração real. O avião para Praga já estava marcado. O destino das duas mulheres, tão diferentes, agora se entrelaçava ainda mais. Uma ia em busca de manter seu império intacto. A outra, em busca de segurança para sua família. Ambas, sem saber, estavam prestes a enfrentar não apenas contestantes em um tribunal estrangeiro, mas também seus próprios limites. E assim, diante da incerteza e da promessa de milhões, começava a preparação para uma batalha que iria muito além de contratos e traduções. Uma batalha que definiria quem realmente tinha poder, coragem e sabedoria para vencer. O inverno em Praga recebia Daniela e Carla com um frio cortante, diferente de tudo que estavam acostumadas no Rio de Janeiro. O vento soprava entre as ruas de paralelepípedos, carregando o cheiro de castanhas assadas e o eco distante dos bondes. Para Daniela, tudo parecia exótico, mas também hostil. Acostumada ao conforto de hotéis luxuosos e negociações em português, sentia-se perdida em meio a placas incompreensíveis e rostos apressados. Carla, ao contrário, parecia à vontade. Lia os letreiros, cumprimentava pessoas em tcheco e até orientava o taxista com naturalidade. Pela primeira vez, Daniela percebia que, sem ela, estaria completamente vulnerável. A primeira parada foi no escritório de advocacia responsável por mediar o processo da herança. Advogados locais receberam as duas com formalidade. Apresentaram uma pilha de documentos, registros de testamentos antigos, cartas contestando a legitimidade de Daniela e até declarações de supostos parentes que afirmavam ter relação mais próxima com a falecida tia. Enquanto Daniela folheava as páginas sem entender nada, Carla mergulhava no texto como se fosse parte do seu próprio idioma. Olhe isso, disse Carla apontando para uma passagem. Aqui, um dos contestantes afirma que teve convivência diária com sua tia, mas o endereço dele fica a quase 400 quilômetros da cidade onde ela morava. Isso é uma contradição grave. Daniela se inclinou, tentando acompanhar, mas sem compreender completamente. E aqui, continuou Carla, esse outro documento apresenta uma assinatura que não confere com os registros oficiais. Isso pode ser usado contra eles. Os advogados ficaram impressionados com a clareza das observações. Acostumados a lidar com clientes estrangeiros que mal compreendiam o idioma, raramente viam alguém com a precisão de Carla. Em pouco tempo, ela já havia destacado inconsistências em 3 depoimentos, sugerido a busca por registros em cartórios específicos e solicitado cópias de testamentos anteriores para comparação. Daniela, que sempre se orgulhara de ser a mente mais afiada em qualquer sala, se viu reduzida ao papel de aprendiz. Nos dias seguintes, Carla e Daniela percorreram diferentes repartições públicas, cartórios antigos, onde livros de registros cheiravam a poeira e história, escritórios de genealogia, repletos de árvores familiares desenhadas à mão, bibliotecas onde documentos esquecidos revelavam pequenos detalhes da vida da tia falecida.
Carla conduzia cada visita com habilidade impressionante, conversando com funcionários em tcheco fluente, pedindo informações específicas e muitas vezes conseguindo acesso a documentos que nem mesmo os advogados tinham imaginado. Foi em uma dessas visitas que encontraram a primeira grande prova contra os contestantes. Em um cartório antigo, descobriram que um dos supostos herdeiros havia apresentado uma certidão de nascimento adulterada. O funcionário, hesitante, confirmou que aquele documento nunca havia sido registrado oficialmente. Carla pediu uma cópia autenticada do registro verdadeiro, que mostrava dados completamente diferentes dos apresentados no tribunal. Daniela, ao segurar a prova em mãos, sentiu pela primeira vez um lampejo de confiança. Mas a investigação não parava por aí. Outro contestante alegava ser filho de um relacionamento secreto da tia, mas não havia nenhuma evidência concreta. Carla, paciente, vasculhou cartas pessoais, registros médicos e até conversou com antigos vizinhos da falecida. Descobriu que o suposto relacionamento nunca existira e que a história havia sido inventada para justificar a participação na herança. Daniela observava, cada vez mais impressionada, como Carla conseguia desmascarar mentiras com uma combinação de conhecimento linguístico e sensibilidade humana. Enquanto isso, o relacionamento entre as duas mulheres começava a se transformar. Daniela, acostumada a dar ordens, agora seguia instruções. Carla dizia para onde ir, com quem falar, quais documentos solicitar, e Daniela obedecia. No início, isso lhe causava desconforto, mas, aos poucos, passou a reconhecer que havia uma liberdade estranha em não ser sempre a mais forte, em poder confiar em alguém mais preparado para aquela situação. As noites em Praga eram longas. Depois de dias inteiros entre repartições, elas voltavam ao hotel carregadas de pastas e anotações. No quarto, Carla espalhava os documentos pela mesa, rabiscava resumos, comparava assinaturas e destacava incoerências. Daniela, Sentada na cama com um copo de vinho, observava a cena em silêncio. Era como assistir a uma mente brilhante em ação. Por mais que tentasse, não conseguia evitar a admiração. Você deveria estar à frente de uma universidade, não aqui comigo, disse Daniela em uma dessas noites. Carla levantou os olhos dos papéis e sorriu de leve. A vida não me deu essa escolha, mas talvez esteja me devolvendo agora, de outro jeito. Com o passar das semanas, a estratégia começava a tomar forma. Carla reunira provas de falsificações, depoimentos contraditórios e até documentos pessoais que confirmavam o desejo da tia de deixar a herança para Daniela. Mais do que evidências jurídicas, havia também elementos emocionais. Cartas antigas, nas quais a tia falava do orgulho que sentia da sobrinha que construíra um império no Brasil. Essas cartas, traduzidas e autenticadas, seriam cruciais no tribunal. Daniela, que até então pensava apenas no dinheiro, começou a perceber outra dimensão da batalha. Já não era apenas sobre os milhões de euros, era sobre dignidade, sobre verdade, sobre a memória de uma mulher que escolhera seu destino. E, de forma inesperada, era também sobre enxergar o valor de alguém que sempre estivera invisível ao seu lado. Mas a luta ainda não estava ganha. Os contestantes contratavam advogados influentes, tentavam desacreditar as provas, inventavam novas histórias. O Tribunal de Praga se aproximava, e cada detalhe seria decisivo. Carla sabia que, mesmo com todas as evidências, precisaria estar pronta para reagir em tempo real, traduzindo cada argumento, respondendo com precisão, desmontando mentiras com lógica e clareza. E assim, em meio ao frio cortante e às ruas iluminadas por lanternas antigas, Daniela e Carla preparavam-se para o clímax de uma disputa que não era apenas legal, mas também moral. Uma batalha onde arrogância, coragem e inteligência seriam colocadas à prova diante de um juiz estrangeiro. Praga, com suas pontes sobre o rio Moldava e suas torres góticas, seria o palco onde duas mulheres de mundos opostos se uniriam em uma mesma luta. A empresária milionária e a ex-professora invisível, agora, lado a lado, se preparavam para enfrentar um tribunal que decidiria não apenas o destino da herança, mas também o rumo de suas próprias vidas. O dia da audiência amanheceu cinzento em Praga.
O frio parecia ainda mais severo, como se a cidade quisesse testar a resistência de todos que caminhavam em suas ruas estreitas. Daniela vestia um tailleur elegante, mas por dentro seu estômago estava em revolta. Cada passo em direção ao tribunal era acompanhado de uma mistura de ansiedade e incredulidade. Como chegar até ali? Poucos meses antes, jamais imaginaria estar em outro país, prestes a lutar por uma herança milionária, dependendo da ajuda de uma funcionária que antes tratava como invisível. Carla, ao lado dela, parecia a personificação da calma. Carregava uma pasta repleta de documentos organizados meticulosamente. Seu semblante era sereno, mas seus olhos Denunciava a intensidade da concentração. Sabia que não podia errar. No tribunal, qualquer palavra mal traduzida, qualquer detalhe negligenciado, poderia virar o jogo. O prédio do tribunal era imponente, com colunas de pedra e portas pesadas que rangiam ao abrir. O salão da audiência tinha pé direito alto, janelas góticas e uma atmosfera que misturava história e solenidade. Juízes de toga negra se posicionaram. Advogados tchecos se ajeitaram em suas cadeiras e os contestantes, vestidos de forma elegante, exibiam sorrisos confiantes. Daniela sentiu um arrepio. Quando o juiz declarou o início da sessão, o som reverberou pelo salão. Um advogado dos contestantes se levantou primeiro. Falava em tcheco rápido, cheio de gestos teatrais, apresentando sua versão. Daniela não teria proximidade com a falecida, enquanto seus clientes teriam convivência constante e laços legítimos. Daniela, sem entender nada, olhou para Carla. A ex-professora traduzia em tempo real, com clareza e firmeza, não apenas palavras, mas tons, intenções, ironias escondidas no discurso adversário. Chegara a vez da defesa. Carla tomou a dianteira. Embora não fosse advogada oficialmente naquele tribunal, seu conhecimento do idioma e da legislação tcheca a tornava indispensável. Com a ajuda da equipe local, apresentou os primeiros documentos. O silêncio tomou conta da sala quando exibiu a certidão de nascimento falsificada. Mostrou o documento verdadeiro, autenticado no cartório, provando que o contestante havia mentido sobre sua origem. O juiz franziu o senho, examinando as provas. Em seguida, trouxe à tona as cartas pessoais da tia de Daniela, palavras escritas décadas atrás, nas quais a mulher falava de sua sobrinha no Brasil com carinho e orgulho. Minha querida Daniela construiu algo grandioso do outro lado do oceano, dizia uma das cartas. Sei que quando não estiver mais aqui, ela honrará a minha memória. Ao ouvir a tradução de Carla, Daniela não conteve as lágrimas. Pela primeira vez, não era apenas sobre dinheiro, era sobre pertencimento, sobre ser reconhecida por alguém que, mesmo distante, acreditava nela. Os contestantes reagiram com desespero. Um deles levantou a voz alegando que aquelas cartas poderiam ser forjadas. Carla, com firmeza, rebateu. Mostrou análises caligráficas feitas por peritos locais, autenticando a escrita. Mostrou registros postais, selos e carimbos de época que comprovavam a origem das cartas. Cada detalhe desmontava as acusações. Outro contestante, tentando recuperar terreno, apresentou testemunhas. Um homem idoso entrou afirmando ter visto a tia de Daniela conviver com um suposto filho secreto. Carla, fria como gelo, iniciou uma série de perguntas em tcheco. Com habilidade, desmontou cada contradição. O homem dizia ter estado em 2 lugares diferentes na mesma data. Citava ruas inexistentes. Daniela assistia, boquiaberta, à maneira como Carla conduzia a situação. Era como ver um maestro regendo uma orquestra caótica até transformá-la em silêncio absoluto. Os advogados dos contestantes suavam, tropeçavam em suas próprias palavras. Carla, sempre firme, traduzia tudo para Daniela, sem omitir detalhes. A empresária percebia a tensão crescente do outro lado e começava a sentir a vitória se aproximando. Quando chegou a hora de apresentar os resultados dos exames de DNA, o golpe final foi dado. A análise mostrava, sem margem de dúvida, que Daniela era a parente consanguínea mais próxima da falecida. Os contestantes, diante do juiz, tentaram protestar, mas já não havia credibilidade em suas vozes.
O juiz pediu silêncio e folheou os documentos por longos minutos. O ambiente era sufocante. Daniela mal respirava. Carla mantinha os olhos fixos, aguardando. Então, o juiz ergueu a cabeça e declarou sua decisão em tcheco firme. A herança pertencia a Daniela, como sobrinha legítima da falecida. Carla traduziu as palavras em português pausadamente para que Daniela compreendesse cada sílaba. O tribunal reconhece sua legitimidade. A herança é sua. Daniela sentiu as pernas fraquejarem. Não conseguiu conter um soluço e lágrimas desceram por seu rosto. O salão se encheu de murmúrios. Os contestantes saíram cabisbaixos, derrotados. Os advogados adversários se apressaram em recolher suas pastas, evitando encarar Carla. Do outro lado, os representantes do tribunal cumprimentaram a ex-professora com respeito visível. Daniela, ainda abalada, voltou-se para Carla. Sem você, eu nunca teria conseguido. Eu não sei como agradecer. Carla, exausta, apenas sorriu. Você não precisa me agradecer. Precisava apenas me enxergar. A audiência havia terminado, mas o impacto daquele momento reverberaria para sempre. Daniela percebia que não era apenas uma vitória jurídica. Era o triunfo da verdade, da dignidade e da inteligência que tantas vezes ela ignorara. Enquanto saíam do tribunal, o frio já não parecia tão cortante. Daniela sentia que havia se despido de algo dentro de si, um peso que carregava havia anos, e ao lado de Carla, entendia que aquele tribunal em Praga não tinha decidido apenas o futuro de uma herança milionária, mas também o destino de sua própria transformação. O silêncio no tribunal de Praga ainda ecoava na mente de Daniela. A sentença havia sido clara. Ela era a legítima herdeira. Durante dias, a empresária viveu como se tivesse vencido a maior batalha da sua vida. Já se via com os 12 milhões de euros em mãos, calculava investimentos, projetava novas expansões, sonhava com aquisições internacionais. Pela primeira vez em muito tempo, Daniela acreditou que estava no auge de sua trajetória. Mas a vida tem um jeito peculiar de ensinar lições. Poucos dias depois da decisão, chegou a Daniela e Carla a versão finalizada do testamento. Um calhamaço de páginas carimbadas, traduzidas cuidadosamente. Entre termos jurídicos e cláusulas, havia um detalhe que ninguém havia notado antes. A tia distante, mulher de convicções fortes e coração social, havia incluído uma condição surpreendente. Toda a fortuna deveria ser destinada a projetos sociais na própria República Tcheca. Daniela não poderia usar nenhum centavo para benefício pessoal. O choque foi devastador. Daniela releu aquela cláusula inúmeras vezes, esperando encontrar uma brecha. Não havia. Era definitivo. A herança que tanto lutara para conquistar Evaporava diante de seus olhos. Por um instante, pensou em gritar, reclamar, recorrer. Mas quando ergueu os olhos e viu Carla, com sua expressão calma, compreendeu algo que ainda não havia enxergado. Talvez aquele dinheiro nunca tivesse sido seu de verdade. A arrogância que a acompanhara por anos começou a ruir. Sentou-se no sofá do hotel, respirou fundo e murmurou: "Lutei tanto para ganhar, e mesmo assim perdi." Carla, sempre prática, respondeu: "Perdeu dinheiro, mas ganhou algo que talvez nunca tivesse procurado: respeito, consciência e uma nova chance de escolher quem quer ser." A frase soou como um golpe certeiro. Daniela não dormiu naquela noite. Caminhou pelas ruas de Praga, observando os prédios antigos, os músicos tocando violino nas praças, os cafés iluminados. Pensava na tia, pensava em Carla, pensava em si mesma. Será que todo aquele império construído à base de frieza e soberba realmente tinha valor? De volta ao Brasil, a empresária tomou uma decisão que surpreendeu até seus próprios conselheiros. Em vez de lamentar a fortuna perdida, resolveu abrir mão de parte da própria empresa. Vendeu ações, liquidou patrimônios e criou uma fundação educacional. O foco: oferecer bolsas de estudo,
cursos de línguas e oportunidades para jovens que, como Carla, foram subestimados e invisibilizados. A inauguração foi um evento emblemático. Jornalistas, políticos, empresários, todos queriam ver de perto a transformação da outrora arrogante Daniela Oliveira. Mas o que mais chamou a atenção foi quando ela anunciou publicamente que não faria aquilo sozinha. No palco, diante das câmeras, Daniela apresentou Carla não mais como funcionária, mas como sócia igualitária da fundação. O auditório aplaudiu de pé. Carla, emocionada, agradeceu, mas não deixou de ser firme. Não é caridade, é justiça. Quantos talentos desperdiçamos porque julgamos as pessoas pela aparência ou pela posição social? Que essa fundação não seja apenas um nome bonito, mas um lugar de mudança real. A notícia correu rápido. Carla se tornou inspiração, exemplo de resiliência e inteligência. Sua filha Ana conseguiu acesso a tratamento médico de qualidade graças às parcerias internacionais da Fundação. O marido encontrou trabalho digno através de programas de reinserção profissional. Pela primeira vez em anos, a família respirava alívio. Já Daniela, longe de sua antiga vida de luxo, experimentava uma rotina mais simples e inesperadamente prazerosa. Passava horas conversando com estudantes, ouvindo histórias, ajudando jovens empreendedores a não repetir os erros que ela mesma cometera. Descobriu que havia riqueza maior em ensinar do que em acumular. Claro, nem tudo eram flores. Alguns colegas empresários zombavam de sua escolha. Diziam que ela havia enlouquecido, que abrir mão de milhões era estupidez. Daniela sorria. Deixou de viver para impressionar os outros. E pela primeira vez, passou a viver para impressionar a si mesma. E foi nesse ponto que a história ganhou um sabor curioso e até divertido. Daniela, antes conhecida por discursos frios em reuniões, virou uma espécie de palestrante inesperada. Em vez de falar sobre números e lucro, compartilhava sua trajetória de queda e transformação. Contava com humor ácido como perdeu uma herança milionária de bandeja e ainda assim ganhou mais do que poderia imaginar. Ria de si mesma e dizia, com orgulho, a maior fortuna que recebi foi uma faxineira me mostrar o valor da humildade. O público adorava. Cada palestra terminava em aplausos. Jovens queriam selfies, repórteres pediam entrevistas e até os críticos mais ferrenhos tinham que admitir: Daniela havia mudado. Carla, por sua vez, mantinha-se firme no propósito. Nunca deixou que o glamour ou a atenção midiática a desviassem. Continuava estudando, organizando, planejando projetos. Relembrava todos os dias de onde tinha vindo, porque sabia que o poder real estava em transformar vidas, não em acumular títulos. E assim, a história que começou com uma frase de deboche, "Te dou meu salário se traduzir isso", terminou de forma completamente inesperada. O que parecia apenas mais um episódio de arrogância se transformou em um movimento capaz de mudar destinos. Agora eu te faço uma pergunta. Se você estivesse no lugar de Daniela, teria enxergado o valor de Carla a tempo? Ou precisaria perder milhões para entender que a verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração? Se essa história te fez refletir, se arrancou um sorriso ou até mesmo uma lágrima, então não deixe de se inscrever no canal. Aqui você sempre vai encontrar narrativas que prendem, emocionam e mostram que a vida, no fim das contas, é cheia de surpresas. E a próxima pode estar a apenas um clique de distância.